Ok, estamos de volta para a segunda palestra com o Luiz Hu. E nesse momento ele vai falar sobre reencarnação fácil, que é o segundo livro, a segunda leitura da coleção Espiritismo Fácil, que já está traduzido, certo, Luiz? Já está traduzido para o inglês e em breve teremos aqui também. Então, sem mais delongas, todo seu, Luiz. Muito bem. Vamos então iniciar. Opa. Tudo bom os que estivessem online, aos desencarnados e aos encarnados. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Sempre existe essa pergunta, né? Será que todo mundo já conhece da reencarnação? Para que fazer o material da reencarnação? Já todo mundo está batido, mas tem algumas dúvidas que ficam ainda no ar. Então, conversando com esse também fruto material de pesquisa, material com meus filhos, a gente tentou resumir ou dar uma pincelada na reencarnação ao longo da história e alguns detalhes que acontecem. Então, vamos iniciar logo. Essa reencarnação fácil. Esse foi o primeiro Espiritismo Fácil. A gente mostrou aqui os princípios espíritas, os da lei de Deus, da imortalidade da alma. E o detalhe está aqui. A reencarnação é consequência das leis de causa e efeito, justiça divina, evolução e progresso. E nela, a base é o Evangelho de tudo, de Jesus. Então, vamos falar sobre a reencarnação. Eu fiz uma pergunta para meus filhos e eu quero fazer para vocês que estão aqui. Mesma pergunta, mas vocês vão me responder com sinceridade, tá bom? Lá vem a pergunta. Antes de falar da reencarnação, eu preciso saber, falei para eles e falo para vocês, se vocês acreditam na reencarnação. Levantem a mão os que acreditam. Muito bem. Meus filhos também levantaram a mão, eles também acreditam. Aí eu falei assim, agora levantem a mão dos que estão aqui, né? Os que têm certeza que existe a reencarnação. Não só acredita, se não tem certeza. Certeza. Ok. E eu vou fazer uma pergunta final. Essa é a mais importante. Dos que levantaram a mão, os que têm certeza absoluta. Sem dúvida nenhuma. Certeza absoluta. Ok. Muito bem. Muito bem. Então, o que acontece? Eu falando com meus filhos, eu disse para o seguinte, olha, muitos dos povos eram reencarnacionistas, mas talvez dos mais reencarnacionistas tenham sido os druidas. Eles eram tão, mas tão reencarnacionistas, que eles emprestavam dinheiro para pagar na outra vida. Então, no final da palestra, os que levantaram a mão no final, se me emprestam $100, eu vou devolver na outra encarnação. Porque eu fico pensando, né? Como seria legal você está caminhando na rua, alguém fala assim, peraí, que foi? Tô te devendo $1.000. Da onde? Da vida passada. Olha que seria legal, né? Eu também pensei, como seria o Banco Druida? Ih, rapaz, deve ter falido. Mas é interessante, né? E aqui eu tenho um detalhe. Os druidas, além de ter essas vestimentas, né? Quem eram os druidas? Era uma espécie de sacerdotes, monges, né? Da cultura celta, assim, na parte da França, sul da Inglaterra, na época de Jesus, né? Para vocês terem ideia, né? Eles acreditavam que existiam 3 mundos. Mundo superior, mundo inferior e esse daqui. Eles acreditavam no Deus que era fraternidade. Eles eram vegetarianos. Eles eram os que guiavam todos os povos, né? Da cultura celta. Agora, meu filho me perguntou, e isso que tem a ver com o espiritismo? O que tem a ver com o espiritismo? Tem uma coisa a ver com o espiritismo. Quando Allan Kardec vai publicar o livro dos espíritos, os espíritos aconselham colocar um pseudônimo.
o nome Allan Kardec, porque o nome dele era Hipólito León Denisard Rivail. E esse nome Allan Kardec era de um sacerdote druida que teria sido Allan Kardec em alguma vida anterior, né? Então, Kardec já trazia no seu psiquismo, né, a informação da reencarnação de mais de 2000 anos. Por isso que ficou fácil para ele o entendimento. Olha que detalhe. Então, vamos começar aqui. Para começar, esta é a primeira ilustração. Eu vou me movimentar. Não aguento ficar lá. Vamos movimentar. É o seguinte. Os espíritos dizem assim, que tudo na natureza está encadeado. Tudo se encadeia. Do átomo primitivo até o arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Tá? Quer dizer que o princípio espiritual foi passando pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, já nas últimas fases do mundo espiritual, até sermos espíritos puros. Só que aqui continua. A evolução continua. Porque a gente, além de ser imortal, a gente é eterno. É uma coisa assim que eu fico pensando, gente, a gente é para sempre. Já pensaram? Eu não entendo. Como assim? Não tem game over, sabe? Vai para o infinito. Não termina. Tem um amigo espiritual, isso a gente pode comentar aqui, né? Que ele me conta que toma aulas no mundo espiritual, aulas no além. Nas escolas do além, toma aulas. E ele me conta assim, olha Luiz, você quer saber o que a gente vê sobre isso? E eu que gosto de fofoca, gosto de novidades, dicas. Né? O que vocês estudam disso? Ele me diz assim, que lá no mundo espiritual, eles estudam que quando a gente chega a ser espírito puro, é como se, os espíritos puros dizem, como se acordassem. Como se todo esse tempo a gente tivesse estado dormindo. Aqui realmente a gente acorda. É mais ou menos uma comparação. A primária, né? Aqui a primária, aqui na secundária, chama aqui também? Secundária. Né? E aqui, finalmente terminou a escola, começa a universidade, doutorado, pós-graduado, tem tudo aqui. Aí vai para frente, infinito. Né? Então, é aqui que já nos liberamos de qualquer influência da matéria, porque toda vez que a gente reencarna, e a gente acha que é a primeira vez, toda vez, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, toda vez a gente volta, acho que é a primeira vez, toda vez isso acontece, mas aqui já não, aqui a gente já se libera. Bom, o que eu queria comentar é o seguinte, né? Eu fico pensando assim, sobre esta linha, e eu penso muito. É minha viagem, tá? Posso viajar, mas eu vou comentar minha viagem. Como é que será a última encarnação? Eu fico pensando assim, como é que será essa última encarnação? Né? Fico pensando, onde estarei? Como é que será esse momento? A última, já começa a sair luz da gente, né? Deve ser legal, né? Já começa, a gente já vai ser purinho já. Mas eu fico pensando assim, a última encarnação, a última, né? Como é que será a última? E eu fico pensando assim, como será meu último ano? Sabe, o último ano que eu vou estar encarnado, né? Falei, gente, E depois fiquei pensando, como será meu último dia? Falei, gente, é hoje. Hoje morro e nunca mais volto. Né? Como será esse último dia? Deve ser muito legal. Tu vai voltar a ser missionário. Mas aí já não é obrigatório. Aí já não é obrigatório. Mas aqui, o último dia eu fico pensando. Porque os espíritos superiores dizem que para nós termos uma ideia de última encarnação, o parâmetro é Francisco de Assis. Quando a gente chegasse nesse nível de Francisco, de humildade, de caridade, pronto. Essa é a última encarnação. Aí eu fiquei pensando, gente, vocês já pensaram se um dia os cientistas, a minha maluquice, os cientistas um dia criassem um aplicativo chamado Franciscômetro, que você tira um selfie e aparece o número de encarnações que te falta para ser igual que Francisco. Né? Aí eu fico pensando assim. E então,
nós estamos aqui, né? Reencarnando, então um dia vamos ser puros, né? A gente está mais para aqui que para aqui, tá? Ainda falta um pouquinho. Bom, aí meu filho me fala, peraí, meu pai, peraí. Isso é a informação que os espíritos dão, né? Sim, é a lei do progresso, né? Então quer dizer que a reencarnação é uma etapa, porque lógico, você não reencarna em pedra, né? A pedra não tem carne, pelo próprio nome, né? Mas a lei que empurra tudo é o progresso, porque aqui já não tem carne, mas continua evoluindo. Acho que é assim, por aí, mais ou menos, meu filho. Pera, meu pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer que nós humanos um dia seremos espíritos puros? O que vocês acham? Sim? Vai demorar um pouquinho, mas... Mas, bom, a minha filha vai ser humano, pô? O humano para ser espírito puro. Mas, diante da lei, é como um rio, né, que vai ao oceano, um dia chegará aqui. Tá. Peraí, meu pai. Peraí. Quer dizer que os bichinhos um dia formarão humanidades? Sim? Não? Não necessariamente. Será? Não precisa ser desse planeta, então Não, precisa ser humano. exatamente, eu respondi isso. Olha, talvez em outras formas, em outros mundos, se não nesse planeta, em outros, né? Eu acredito que sim, mas tenho que estar lá para ver, para conferir. Mas diante do princípio da lei, é muito possível, é muito possível. Então, meu pai, peraí. Quer dizer... Peraí. E Jesus está onde? Eu falei, daqui para cá, não sei, mas tá daqui para frente. Tem algum lugar. Espírito puro. Mas daqui para algum lugar. Peraí. O que vai ser que esses espíritos puros, Jesus e tal, um dia foram humanidades? Não. Não foram humanidades? Provavelmente não. Ela vem. Se Jesus foi um dos espíritos que criaram o sistema solar, ele está há bilhões de anos na nossa frente. Não, sim. Mas algum dia para trás. Será que foi? Para trás. Se eu encontro aqui... Depende do planeta em que ele teve. Se Não, fosse um não tô planeta falando da muito Terra. parecido com a Terra, Independente- provavelmente teria uma forma mais parecida com o humano, porque a Sim. evolução ainda Uma é humanidade entendida em um estágio. Vamos chamar de estágio, então. Não, estágio sim. mas Em algum você outro depende universo, de em novo, algum né, outro pra lugar. É a lei, né? Então, eu respondi assim, olha meu filho, eu não estava lá, acho, mas eu acredito que diante da lei, os espíritos que estão aqui na frente, em algum momento estiveram nesse estágio. Não necessariamente na Terra, nem necessariamente nessa galáxia, necessariamente mas nesse estágio é possível. Não fotografei, né? Nem me lembro também. Então meu pai, peraí, se Jesus algum dia esteve nesse estágio, os humanos algum dia também estivemos nesse estágio? Sim. Eu falei, é possível. Sim. A energia que nos habita. E aí, a pergunta que ele queria fazer. Porque tudo isto, os adolescentes são espertos, né? Eles te levam para fazer a pergunta, né? Então, meu pai, peraí. Quando Jesus era humano e se a gente era bichinho, Jesus nos comia? Ou a pergunta que me fez, Jesus nos comia? Muito possivelmente. Eu falei, caramba, ué, eu não sei se nos comia, mas que pergunta é essa? É porque é o seguinte, meu pai. É o seguinte, se a gente come um bichinho, a gente está comendo o futuro de Jesus. Está comendo o futuro anjo. Está comendo o futuro anjo. E aí, ele parou de comer. Caramba. Ele chegou a essa conclusão, pronto. Não, estou comendo o futuro anjo. A plantinha também foi, Jesus. Sim, lógico. A água e todos os seres estão passando esse estágio, né? Só que aqui está, na concepção dele, né? Estaria gerando algum sofrimento que em outros graus talvez seria menor. Porque talvez o ideal quando a gente chega aqui, é a alimentação apenas solar, né? Diretamente do prana do sol, né? Mas para isso também o teu corpo precisa evoluir o suficiente. isso, não, por isso que são estágios, Acho que você não vai ser mais humano quando você chegar naquele estágio. Bom, então, eu estou contando isso porque é muito legal falar com adolescentes. Eu tinha uma aluna que agora está já com 12, 13, mas na época tinha 9.
E ela fazia cada pergunta, só vou contar uma perguntinha. Ela falava assim, seria a tradução seria, né? Ela falava, tipo tio, seria a tradução ao português, né? Tio. Tem uma perguntinha, assim. Aí eu tremo, né? Tremo a pergunta. Qual é a perguntinha? A gente está falando do nó solar. Peraí, nó solar, e aí vem a perguntinha. O que tem no solar? Em nó solar tem McDonald's? Eu falei, cara, olha, ô gulosa, você está querendo desencanar e ir um McDonald's no solar? Mas é cada uma que me vem. De onde vem essas perguntas? Não, o pessoal fala, faz a sopinha. Mas é aquele McDonald's. Essa geração é diferente. Bom, vamos lá. Então vamos avançar aqui. A parte filosófica. Né? A parte filosófica. Como uma existência não seria suficiente para atravessar todas as etapas, a gente precisa de várias. Vamos falar da parte científica. Aqui temos o Dr. Ian Stevenson. Opa, era também do Canadá, mas ele foi para os Estados Unidos, né? E na Universidade de Virgínia fez as pesquisas. Temos o Dr. Brian Weiss. Esse daqui é o delegado de polícia John Fiorini. Ele está montando o Instituto da Reencarnação e ele tem provas, ele faz pesquisa sobre fatos das marcas digitais dos dedos se repetirem em existências diferentes. Ele já tem dois casos e ele conta que quando o período entre uma existência e outra é menor a 10 anos, a possibilidade de manter mais marcas, né, é muito maior. E o Dr. Banerjee, que aqui não está a foto, mas o Dr. Banerjee é um indiano que ele pesquisou mais de 3.000, deixa eu ver mais perto. Ele pesquisou mais de 3.000 casos de crianças, né? E tem um caso do Banerjee que é sensacional, né? Vou super resumir, né? Tanto o Banerjee quanto o Ian Stevenson, eles chegaram à conclusão de que quando a criança está entre 3 e 4 anos de idade, sim, 3 e 4, é que lembra mais das vidas passadas. Com 5, a memória extracerebral diminui. Então, entre 3 e 4, essa é a faixa. Então, eles têm um caso bem legal de um menino que estava nessa idade, né? E eles pesquisaram 3.000, né? Mas é legal. O menino falou assim para os pais: pai, eu me lembro do meu nome, meu outro nome. Né? Aí ele falou, menino. Aí até os pais falaram, coisa da cabeça, menino. Tal. Aí depois falou, não, pai, eu lembro o nome da minha esposa. Era fulaninha. E depois, pai, eu lembro o nome da minha empresa. Era empresa tal. Né? Depois, pai, eu lembro o nome do meu assassino. Era fulano tal. Aí o pai também ficou assim. E eu lembro como me matou. Ele me deu um tiro aqui. Me deu um tiro aqui e me matou. Né? E diante de tantos detalhes que ele falava, então ele detalhou o nome de uma empresa na Palestina. Né? E aí, junto com os pesquisadores, viajaram e foram conferir que realmente existia esse empresário, um empresário famoso até, né? Uma empresa de petróleo existia. A esposa conferiram que estava a esposa viva, né? E como tinha morto há menos de 10 anos, eles foram no hospital e ainda existiam os laudos médicos. Né? E aí, exatamente onde o menino tinha falado, que tinha levado o tiro, né? Encontraram nos artigos até do jornal e tal, né? Mas o que mais surpreendeu os cientistas foi que o menino aí revelou, não, espera aí, ele levantou a camisa e ele tinha uma marca idêntica ao como tinha sido levado o tiro o empresário da vida anterior. Né? Aí os doutores falaram, como é possível isto? Como é possível? Que lembre uma coisa, algo que mantenha a marca. E aí foi que foi criada a palavra birthmark, marca do nascimento. Então, onde está a informação? Está no perispírito. Porque o espírito levou um impacto psíquico, desencarnou, no mundo espiritual reencarnou e plasmou no seu novo corpinho. Né? Eu estava fazendo uma palestra sobre isso, aí eu lembro que o pessoal começou a tirar a roupa, tá? Para conferir. Deixem para suas casas também. Tá? Mas vamos lá, parte religiosa. Bom, isso todo mundo já conhece. Antigos budistas, hinduístas, egípcios,
né? Todo mundo reencarnacionista. No Evangelho nós temos dois casos, né? Não vou falar muito de João Batista ser o profeta Elias e o diálogo de Jesus com Nicodemos, não é isso? Aqui eu vou fazer uma pegadinha. Vamos lá. Nicodemos pergunta a Jesus: Mestre, como faço para entrar no reino dos céus? Todo mundo sabe, não é isso? E Jesus responde: em verdade, você, para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Isso vem depois. Essa resposta inicial é nascer de novo, não é isso? Sim? Tudo bem? Nascer de novo. Rapaz, eu acreditava que era isso. Mas não é não. Ué, como assim, Luiz? Você está falando que não é não? Vocês conhecem o Haroldo Dutra Dias? É o primeiro espírita em traduzir. Eu estou lendo todo ele e vendo todas as diferenças. Ah, pronto. Mas eu não cheguei nesse ainda. Ah, então. Vai chegar. Que eu falei com o Haroldo, quando eu estava traduzindo, eu falei: Haroldo, da tradução de todo o Novo Testamento, o que mais chamou a atenção? Tem várias coisas, mas uma que me chama a atenção é esse diálogo. E é porque Jesus não teria dito nascer de novo. Eu falei: não, mentira. Não, Jesus não falou isso, não. Jesus teria dito: em verdade vos digo, para entrar no reino dos céus é necessário ser gerado novamente. Ser gerado só pode ser biológico. E não dá espaço à interpretação, à dúvida, porque nascer de novo é batismo, nascer interiormente. Não, é ser gerado. Por isso que Nicodemos logo pergunta: mas mestre, peraí, como posso entrar no ventre da minha mãe? Não dá espaço à dúvida. Olha um erro de tradução e a gente se debatendo. A reencarnação está nitidamente no cristianismo antigo. Mas vamos avançar aqui. Por quê? Jesus reencarnacionista. Os primeiros cristãos reencarnacionistas. Porque hoje nós não somos reencarnacionistas, assim, a cristandade. Eliminação da reencarnação. Meus amigos, eu lhes apresento aqui o imperador Justiniano. Essa daqui é a imperatriz Teodora. Estamos no ano 553, aqui em Istambul. Estou com meu dedo, estou com isso. Aqui em Istambul, o imperador assumiu o poder, ele vai reconquistar todo o reino romano novamente, mas ele tinha muito inimigo político. Então, a mulher casou-se com ele, aqui entre nós, era a mulher que mandava, tá, gente? Isso só aconteceu nesse momento, nunca mais. Não acontece ainda. Bom, a mulher que mandava nele, é a verdade. Então, ele era apaixonado, ela tinha sido uma famosa meretriz. E casou-se com ele e ele que mandava nele. Então ele fala assim: mulher, sabe que tem tantos inimigos, eles querem me acabar, eu acho que é melhor vamos fugir. Ele fala: o quê? O quê? Imperador que imperador não foge não. Mas o que eu vou fazer? Não, é muito fácil. Olhem a dica de Teodora. Você vai juntar todos os seus inimigos no hipódromo, tá? Para falar. E ele fez isso. Todos entraram. Quando estavam todos os senadores, todo mundo reunido, ela mandou entrar toda a tropa, os soldados, e cortou as cabeças. Aí pronto, falou: pronto, agora não tem mais inimigo. Né? Era o jeito Teodora de governar. Aí ele começou a dominar com maldura, mas as meretrizes falavam assim para ela: ah, Teodora, uma meretriz agora virou imperatriz. Né? E ela, como não gostava do seu passado, o que ela fez? Mandou matar 550. Só que na época, como se mandava matar, era levando ao convento. Entrava no convento, saía mais nunca. 500 e tantas. Aí o povo falava assim: ah, Teodora, você é tão cruel, Teodora. Você vai ter que reencarnar-se e pagar como escrava todos os crimes que está fazendo. Aí ela pede ao marido, vésperas de morre no ano 550, pede que essas doutrinas, eu vou apresentar aqui a vocês, este é Orígenes.
é o padre da igreja primitiva. E ele era neoplatônico. Eu estou falando às vezes umas palavras, mas acho que vocês conhecem. Neoplatônico, e ele tinha todas as doutrinas de Sócrates e Platão, junto com a igreja. Entre elas estava imortalidade da alma, purificação, a responsabilidade pelos atos. Então, ela pede ao marido que essas doutrinas de origem sejam eliminadas do cristianismo. Morre no ano 550. 3 anos depois, o Justiniano chama o Papa e é feito o segundo concílio de Constantinopla, onde todas as doutrinas de origem são eliminadas. Entre elas, a reencarnação. Então, a partir dessa data, vão os reencarnacionistas ser perseguidos e, finalmente, a reencarnação desaparece da cristandade. Então, alguns companheiros perguntam, e aí, o que faz? Muito fácil. Ou a gente segue a Teodora, ou a gente segue a Jesus. Sobre o ponto da reencarnação. É só conhecer um pouquinho da história. Né? Mas vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Vocês estão vendo esse cachorrinho? Sim. Vocês gostam de cachorrinho? Sim. Será que os bichinhos reencarnam? Chico Xavier tinha um cachorrinho chamado Lorde. Ele reencarnou 5 vezes com Chico. 5 vezes. E os espíritos falavam que quando a gente ama muito a nossos bichinhos, às vezes os guias espirituais trazem de volta. Aí eu fiquei pensando, gente, 5 vezes o cachorrinho morria, voltava, morria, voltava, morria, voltava. Parecia ter gato que tinha 7 vidas. Cachorrinho. Aqui também. A reencarnação em corpos femininos e corpos masculinos. Nós precisamos, para chegar ao ponto dessas experiências máximas, encarnar em corpos masculinos e encarnar em corpos femininos. Em uns aprendemos algumas lições e em outros, outras. Tudo que a gente está fazendo aqui agora está ficando armazenado aqui, no cérebro do perispírito. Tudo que a gente está falando está ficando gravado no cérebro perispiritual. É como se fosse o Dropbox, o HD virtual. Está ficando armazenado. Vamos lá. Profissão. Será que a escolha da nossa profissão tem a ver com a reencarnação? Será que o que a gente escolheu como profissão, ocupação, tem a ver com a reencarnação? Por exemplo, uma pessoa que tinha muita fortaleza física, mas fez mau uso, tá? Então, desencarna, no mundo espiritual se regenera, reencarna, pode vir na área da segurança, militar, policial. Uma pessoa que sujava ou não cuidava do meio ambiente e tal, desencarna, se regenera, pode retornar na Terra e ajudar na limpeza, no asseio. Uma pessoa que pichava a rua, usava seu talento para denegrir e tal, desencarna, se regenera e no mundo espiritual, quando volta, pode fazer arte ou usar seu talento para embelezar. Agora, tem algum professor aqui? Não. São professoras? Já fui. Já foi. Professora? Mas vocês são professoras daqui, não é? Não, eu sou professora do Brasil. Você é professora do Brasil? Estou afastada, fui liberada para fazer uma pesquisa aqui, mas vou voltar em novembro. Ah, então para você vai o ponto. Mas onde? No Rio, não? Brasília. Em Brasília também? Ah, tá. Então vamos lá. Porque a questão de professores é bem legal. No meu país, os professores ganham bem pouquinho, tá? Minha mãe é professora, tá? Aliás, no Brasil também, né? No Brasil... Tá. Aí tem uma historinha que é o seguinte. O Raul Teixeira, vocês conhecem o médium Raul Teixeira? Pronto, o Raul Teixeira conta que uma vez estava numa greve. Tá? Vocês conhecem essa história? Bom, estava numa greve falando assim no salário, assim não sei o que e tal. Enquanto está no meio da greve, aparece seu guia espiritual, o Camilo. Esse é minha versão, tá? Eu não sei se o guia faz isso, tá? Mas é minha versão. Então Camilo aparece e fala assim: Raul, o que você está fazendo? Aí o Raul disse assim: porque aqui há salários, a classe, a luta, o sindicato. Não, peraí, vai voltar a dar aula a teus alunos.
Não, mas aqui a gente está lutando. Não, peraí. Eu vou te falar o que aconteceu no passado. Você e vocês, né, faziam parte de um grupo que esteve à frente na sociedade. E vocês usufruíram os bens coletivos. Mas quando desencarnaram, se regeneraram e no mundo espiritual vocês pediram para voltar e devolver à sociedade, com seus conhecimentos nas novas gerações, aquilo que vocês tinham usufruído, sendo que com salários baixinhos, né? Então, o Raul falou, puxa, volta a dar aula. O Raul voltou a dar aula, né? Eu falo assim, Ave Maria, não pode ser mais médium, não. Acabam as greves, né? Mas vamos lá. Ok, a família aqui, rapidinho. A família. Será que sempre reencarnamos com a mesma família? Será que nossa família de hoje já conhecemos do passado? Será? Será que todos somos espíritos amigos? Não haverá algum espírito que não é muito amigo? Pode acontecer que um da família não seja amigo de nossas... Tem um rival. Pode ser a esposa, pode ser o marido. Isso pode acontecer também. Agora, o que é a chamada ovelha negra? Ovelha negra, né? A gente chama ao espírito que às vezes não é compatível com todos. O que acontece? Muitas vezes os espíritos planejam a família, mas às vezes há um espírito que não é vinculado a eles. Por exemplo, todos são matemáticos. Esse daqui é poeta. Todos são da área da medicina. Esse daqui gosta da música. É totalmente diferente o conjunto, né? Porque às vezes os espíritos, uma vez que se formam a família, às vezes trazem um outro para ele aprender com eles, ou eles aprender com ele. Também pode ser. Tá? Isso pode acontecer. Geralmente é o caçula, tá, gente? Geralmente é um caçula. É suspeito, caçula. Né? Mas isto é diante da lei da aprendizagem constante. Né? Os irmãos gêmeos, os gêmeos, né? Muitas vezes são espíritos amigos que decidem reencarnar juntos, compartilhar experiências próximas. Tem muitos amigos reencarnando então agora. Hã? Tem muito mais amigos reencarnando agora. É muito mais comum, né? Tá, vamos de conjunto, aproveita a carona. Aqui o mundo espiritual, aqui o planeta Terra, aqui os guias espirituais, são eles os que programam os arquivos reencarnatórios. Deixa eu vir aqui. No mundo espiritual existe uma espécie do que eu chamo de arquivos reencarnatórios ou Facebook do além. Tá? É o Facebook do além. Lá tem as fotos, tá? Tudo que você curtiu em outras vidas, compartilhou, tá? As pessoas que você bloqueou, tá? Tá tudo. Vocês bloqueiam, gente, que eu sei. Bom. Tá tudo registrado lá, não adianta, tá tudo registrado. Tudo que você curtiu, tudo. Aí pronto. Aí os guias espirituais pegam ele e falam, pronto, já fica fácil a ficha para reencarnar. É mais ou menos assim que funciona. Um pouquinho a gente pede, uma ajeitadinha aqui, mas já vem assim. Um detalhe, os suicidas são os que reencarnam mais rápido. A necessidade deles de voltar é maior que a média, né? Ok, como reencarnamos? Aqui geralmente é um caso clássico, né? O espírito prestes a reencarnar diminui o tamanho do seu perispírito e a mãe, quando está com o papai, quando dorme, sai do corpo e os perispíritos se vinculam. Então ele começa a plasmar no seu novo corpo físico, né? Essa é a matriz, começa a plasmar no novo corpo e influenciar no psiquismo da mãe, os seus pensamentos, seus sentimentos, gostos, aqueles desejos que às vezes acontecem em algumas mulheres grávidas, pode ser influência do espírito reencarnante. Minha mãe fala que quando estava grávida de mim, ela gostava de comer demais chocolate. Eu falo, eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí, como fica a questão do aborto, por exemplo? A questão do aborto, como que fica? Minha filha me perguntou isso. E aí o aborto, em que pé está aí? Por exemplo, se é natural
pode ser que o espírito desiste de reencarnar. O espírito também, às vezes, tem liberdade, sente que não se sente a gosto e desiste em um aborto natural. Não tem problema. E no caso que a mãe vai morrer, porque existe gravidez que coloca em sério risco a vida da mãe. Então, os espíritos aconselham que é preferível salvar a matriz e não o corpo, e optar por ele e não pelo corpo em formação, porque depois ele pode voltar novamente. E no caso do aborto provocado, né? Os pais, mãe, pai ou alguém decidiram cortar o processo. Aí eu falei para meu filho, olha, vamos lá. Vai depender muito do espírito, né? Porque às vezes o espírito, imagina, se quando alguém está na rua pisa teu pé, você já fica bravo. Imagina quando alguém te mata. E agora imagina quando alguém te mata é teu pai ou a tua mãe. Você... vai depender, porque se você é um espírito evoluído como a gente, você pode perdoar. Você perdoa fácil. Mas muito espírito não perdoa. Às vezes é um processo. Já estava difícil se juntarem. E ainda a paz. Aí muitos deles criam um processo obsessivo contra os pais, mas enfim. Aí vem uma situação bem complicada, ainda mais já no período da menopausa. Ainda mais porque é um momento que a mulher já não pode ter mais e eles batem mentalmente na consciência de culpa. Há N fatores aqui. Então, a recomendação dos espíritos superiores é pela vida, optar pela vida. Sim, tá tudo bem, meu pai, mas e se a mulher já abortou? E aí, como é que fica? Bom, se abortou, eu me lembrei do filme Gandhi, não sei se alguém já viu o filme Gandhi. Pronto. É que tem um homem que fala assim, Gandhi, eu matei uma criança de 4 anos. Imagina, matei um menino de 4 anos que era muçulmano. E a consciência está me batendo e não consigo mais viver. O que eu faço? E Gandhi disse, adota uma criança abandonada de 4 anos. E olha bem que seja muçulmano. Porque vai ser o jeito que você tente se reequilibrar com a lei. Então, quem já cometeu algum aborto, tem a opção de adotar pelo menos 1, 2, 3 crianças e já começa a se reajustar com a lei. Aí meu filho, que é danado, porque esses adolescentes hoje são demais. Eu falei, peraí pai, tudo bem, entendi. Mãe, me diga uma coisa, e se o espírito for evoluído e ele perdoa? Olha onde quer chegar ele, né? E se for evoluído, perdoar, e aí como que fica? Eu falei, aí que fica pior. Fica pior para você. Porque aí, imagina, era uma Joana de Ângeles que vinha. Era um Becerra de Menezes, um Francisco. É teu anjo, teu guia espiritual pode estar vindo. O espírito que te vai salvar lá na frente. E aí você fica pensando, puxa vida, né? Oportunidade que você perdeu. Então, seja espírito ruim ou seja espírito bom, sempre a opção é pela vida. Né? Ok, vamos avançar aqui. Esse é o caso da Maria Domingos Soler, que é a maior médium espanhola. Se no final der tempo a gente fala alguma coisinha. Aqui é reencarnação em outros planetas. Eu vou mostrar aqui. Vou avançar aqui. Pronto. Reencarnações. Aqui rapidinho. Francisco de Assis, João Evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Francisco. Emmanuel, o senador Publio Lentulus. Joana de Ângeles. Vocês conhecem Joana de Ângeles? Todos? Sim. Sor Juana Inés de la Cruz. Aqui eu vou para a câmera de novo. É porque eu quero falar aqui uma coisa bem legal. Esta daqui é Sor Juana Inés de la Cruz. E eu percebi que no Brasil não é muito conhecida, não. Tá? Mas nós que estudamos na América Latina, só para vocês terem uma ideia, no século XVI foi chamado século de ouro espanhol, que a Espanha praticamente dominava o planeta. E ela impôs tanto sua literatura, a arte, era o barroco, muito rebuscado. Então você vê os desenhos, tudo rebuscado, a literatura, a poesia, tudo muito confeccionado. Né? E então, para nós, estudamos na faculdade, ou estudamos na escola, nos estudos superiores, os poemas e a literatura de Sor Juana Inés de la Cruz. Assim como para os ingleses é Shakespeare, para os franceses Victor Hugo, né? Para nós é Miguel de Cervantes e Sor Juana Inés de la Cruz. Mas eu vou contar assim rapidinho a história, para vocês terem uma noção. No México, no século XVI,
tinha um espanhol e uma mexicana nativa. Né? Se casaram, tiveram 2 filhas. A menina tinha uns 6 aninhos, a mais velha, e a pequenininha tinha 3. Como no interior não tinha escolas, eles contrataram um professor particular, e a menina de 6 estava aprendendo a escrever, a ler, né? E a pequenininha de 3 anos, só olhando assim de longe, ela aprendeu a ler e escrever, com 3 aninhos. Aprendeu a ler e escrever. Com 6 anos, a menina tinha lido toda a biblioteca da casa do avô. Todos os livros tinha lido. Chamou a atenção. Com 9 anos, na cidade, todo mundo falava da criança gênio que tinha lá. Os parentes da capital falaram assim, olha, tem que trazer essa menina para a capital, você está se perdendo lá. Traz aqui que a gente tem condições, vamos cuidar da menina. E isso foi o que fizeram. Levaram para a capital. Com 12 anos, a menina já era famosa na capital. Naquela época, o rei da Espanha tinha um representante, chamava-se vice-rei, tá? No México. O vice-rei era costume, tinha sua filha, e se procura uma dama de companhia. Não sei se vocês já ouviram. A dama de companhia, né? E essa menina, já que era gênio da época, chamaram e fez muita amizade com a filha do rei. Todos viraram muito amigas, né? E então, com 15 anos, com o recurso do vice-rei, a menina teve acesso a tudo, informação, livros e tal. E ela foi crescendo, 18. Gente da Espanha atravessava o Atlântico para conhecer quem essa era a garota, com essa capacidade genial. Com 21 anos, infelizmente, era a época, imagina na época, né? Mulher com 21 anos, ou casa, ou vá para o convento. E ela não queria nenhum nem outro. Ela falou, eu quero ir na universidade. Não, mas mulher não pode ir na universidade. Falou, mesmo sendo o rei, não posso. Não, mas aí ela cortou o cabelo. Ela tentou passar como um menino. Mas não deu muito certo. Por isso que ela é considerada a primeira feminista da história. E mais, o rei falou para ela, olha, já que não pode entrar na faculdade, entra no convento, porque ela não queria casar. Veja como era inteligente. Então, ela optou por... o rei aconselhou a entrar no convento, e lá, com os recursos, ia colocar uma série de materiais, livros, tudo para ela continuar estudando lá no convento. E o que aconteceu? Mas ela não somente escrevia poemas, não. Ela criava partituras, criou instrumentos musicais, mexia com provetas, com aparelhos de química, de física. Era totalmente genial. Esse é um pouquinho do quadro, mas se você vê o quadro pintado, aqui tem uma série de aparelhos que ela criou. E tem uma frase, porque naquele momento tinha um padre que era apaixonado por ela. E esse padre, ele escrevia coisas, né, ao estilo machista da época, e ela rebatia com outros escritos. Tem uma fala magistral que a gente estuda muito, um poema chamado Hombres Necios. Seria tipo Homens Tolos, né? Onde ela critica a sociedade, mas de uma forma assim fantástica. Usa toda o conhecimento literário no poema. Então, quando o virrei perde o poder, a Inquisição entra contra ela, o padre entra contra ela, só que como ela é freira católica, o que fazem? Tiram todos os livros, deixam a cela totalmente nua, pelada, né? Foi uma facada para Juana, e logo condenam ela, né, a cuidar das freiras doentes. Então ela pega uma doença de pneumonia e logo desencarna. Mas para nós, inclusive nas notas no México, das mais valiosas, está Sor Juana Inés. É considerada assim dos mais tops, a mulher mais intelectual da fala hispânica, talvez de todos os tempos. E então, quando eu cheguei no Brasil, e eu soube que Sor Juana Inés era Joana de Ângeles, eu falei assim, nossa, que legal! Não é? Não é legal? Puxa vida! Eu falei, e os brasileiros não sabem! Os brasileiros não sabem quem é! Até em filme, até na internet você pode procurar. Ele é muito famoso no México, né? Então, eu falei assim, gente, os brasileiros não falam... E aí muita gente fala assim, mas Joana é difícil, né? Já ouvi falar, a leitura dela é difícil. Não é difícil, ela é ela. É ela. O problema é a gente que está um pouquinho abaixo. Mas é o estilo dela, assim não escreve, assim não é ela. Né? E eu fico impressionado outra coisa. Um médium que consegue captar o nível da Joana. Né? No caso é o Divaldo. Né?
Fantástico, fantástico isso. Bom, aqui temos outros casos, que é Joana d'Arc, Judas. Gostava de dar beijinho. Aqui tem João Batista, o Elias, né? Bom, Kardec e Napoleão, que o tempo não nos daria para falar, porque a gente quer mostrar mais duas coisinhas. Este é o Dr. Banerjee, da Índia, que eu comentei, pesquisador. E aqui temos um mapa geográfico da reencarnação. A importância da reencarnação é a gente ter essa compreensão. A gente se sente que está em um processo, né? A gente está no meio de um processo que começou atrás, mas vai chegar a um fim, né? E depois vai evoluir. A gente apertura a sua mente. Muitas coisas que passam agora nas nossas vidas, a gente encontra mais ou menos a resposta, e se não encontra a resposta, sabe que está num projeto divino. Então não acontecem as coisas. Por que para mim? Não. É para que para mim? Tem um objetivo. Como o objetivo é nos tornarmos puros, espíritos puros, é um objetivo de educação. Então, todas as reencarnações muitas vezes obedecem um processo de educar-nos espiritualmente. Dores, sofrimentos e também coisas legais. Tudo bem encaminhado. Porque às vezes a gente só fala disso, né? É ruim e tal. Não, mas tem muita coisa boa também. É merecimento, ou oportunidades, né? Que às vezes os guias nos dão, né? Muito bem. A gente queria mostrar aqui para o trabalho com crianças. Nós lançamos 2 livrinhos focados mais para o público infantil. Esse daqui é para os mais pequenininhos, que é a Galinha Espiritinha. Tá? Vocês conhecem a Galinha Pintadinha? É a prima. Tá? Essa daqui é a reencarnação do Pintinho Amarelinho. Então, eu vou mostrar assim rapidamente. Tem algum internauta aí acompanhando? Não, por enquanto. Tem várias pessoas online, sim. Ah, tá. Oi. Então vamos lá, Galinha Espiritinha, para que vocês conheçam. Galinha Espiritinha. A Galinha Espiritinha queria ter mais um filhinho. Tá? Ela já teve vários pintinhos, mas queria ter mais um último. Só que não estava conseguindo. Então a galinha ficou doente. Mas o galo nem ligou. Então os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. O doutor era o peru. Glu, glu. E a enfermeira era o urubu. E a agulha da injeção era a pena do pavão. Pronto. Até aí todo mundo já viu essa musiquinha. Quem tem neném pequeno, já sobrinho, primo, já ouviu, né? Já ouviu para 10 encarnações. Mas o que acontece? O doutor fala, aqui vem a parte espírita. O doutor fala, Galinha Espiritinha, você não está doente, não. Não, você está triste, porque não pode ter mais um filhinho. E a enfermeira disse, mas a Galinha Espiritinha, o problema não está com você. Não, tá aqui, ó. Aí o galo fala, mas como assim eu? Mas eu já tive outros filhos, não pode ser problema meu. Não, mas a ciência não consegue dar jeito, vão ter que ir embora, né? Mas infelizmente é isso. E agora? Nossa, Troca de plano? de galo. Ah, troca de galo. Oh, meu Deus do céu! Falei alto. Gente, eu não ouvi isso. Então, a galinha que é espiritinha, ela é espiritinha, né? Ela fala assim para o galo, eu tenho um remédio. E o galo falou, que remédio? Mas os doutores falam que não tem, a ciência não tem. Não, tem um remédio muito bom que é a prece. A prece não funciona, eu não acredito na prece, eu nunca fiz prece. Isso não serve. Não serve, porque eu sou espiritinha, eu vou te ensinar. E então vão no pôr de sol. Aqui em inglês como chama? Sunset. Pronto. Aí vão no pôr de sol, ela ensina o galo a fazer uma prece. Olha a luz que vem do céu. E aí, olha que legal. Ela dorme e sai no seu perispírito. E o galo dorme e sai com seu perispírito e encontra um galo de briga amarelo. E aí, ele está no sonho, né? Pausa. Meu filho me diz assim, meu pai, você desenhou o Alexandre Frota? Eu falei, não, meu filho, não é Alexandre Frota, não. Rapaz, imagina só. Não, é um galo de briga amarelo. Pronto. Aí o galo de briga fala assim, galo carijó. Eu na vida passada, eu batia em você, né? Mas eu não sou ruim, não. É porque o gavião me incentivava. Mas, galo carijó, eu tô arrependido e eu quero te pedir perdão. E, galo, eu quero que você me ensine a amar. E quero reencarnar como teu filho.
Você me perdoa, galo? E agora? Aí o galo acorda do sonho e perdoa o galo de briga. Olha que legal. Então ele diminui o tamanho do seu perispírito e fica como um pintinho. E se vincula com o perispírito da galinha espiritinha. E agora... Tcharam, taram, estão todos os pintinhos felizes. E aí a galinha também está feliz. O galo está muito feliz e tal. Porque finalmente estão esperando um pintinho mais. E aqui reencarna o pintinho amarelinho que cabe aqui na minha mão. Então, numa historinha só, fizemos reencarnação, mediunidade, mortalidade, alma, perdão, amores irmãos. Vou mostrar aqui rapidinho. Pensando assim nessas novas gerações, amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre o livro Meu Pequeno Evangelho. Aqui temos a Moranguinho no Mundo dos Sonhos, que esse daqui é o livro dos espíritos com a... Como chama aqui? Moranguinho. Em inglês? Strawberry Shortcake. Shortcake. Ah, é isso aí. Porque em espanhol nós chamamos de fresita. Mais bonitinho, né? Fresita. Ok. Então, a Moranguinho, esse livrinho são as 10 leis morais. E a gente fez no mundo dos sonhos, que é no mundo espiritual que ele aprende. É como se fosse o livro dos espíritos. E aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Novamente pensando em reencarnação, é a primeira geração que tem uma revista para eles. Primeira revista espírita para crianças. Criamos a revista Espiritismo Kids, né? Onde é analisado filmes, personagens. Deixa eu adiantar aqui. Aqui, por exemplo, olha que legal, eu vou me mobilizar. Fomos para Uberaba e a gente gravou várias historinhas com a família do Chico Xavier, histórias inéditas, né? E transformamos em quadrinhos, né? Então, por exemplo, vou contar uma rapidinho assim. É do gatinho do Chico Xavier, essa foto original, tá, gente? Esse é o Chico e o gatinho. O gatinho, quando o Chico psicografava até madrugada, ele subia na mesa e mordiscava a mão do Chico. Aí as pessoas falavam assim, oh, que gato chato, deixa o Chico trabalhar e tal. E o Chico falava, não, gente, é o gatinho. Era a forma do gatinho falar para o Chico. Chico, já está na hora de parar. Cuida do corpo, você não é uma máquina. Né? E os espíritos eram superiores que inspiravam o gatinho. E o Chico entendia isso. Então o Chico é muito feliz quando o gatinho... Porque é a forma de passar carinho do gatinho. Né? Então a gente colocou aqui os gatinhos. Aí aqui a foto original dos cachorrinhos do Chico Xavier também. Você conhece o Dr. Alberto Almeida? Eu conheço. Você conhece o Alberto Almeida? Pronto, então a gente transformou algumas partes de histórias. Aqui tem o Homem-Aranha, o Hulk, né? Jesus curando. E nós criamos em formato de comic DC as histórias de Allan Kardec. Aqui vocês veem o espírito obsessor que lembra o Coringa. Mas na verdade é o espírito obsessor. Então, para os mais grandinhos, que é um estilo que mais gosta. E para finalizar, nós, junto com o Maurício de Souza, participamos desse projeto, foi nossa iniciativa, de transformar uma historinha que existiu em gibi, em transformar em livro. Lógico, fizemos algumas adaptações, mas ficou com o nome de Magali em Outras Vidas. Como é possível que ela, a origem, perdão, de como ela pode comer tanto e não engordar. Por quê? Porque ela come tanto, é o sonho de muitas pessoas, né? E ela não engorda. O que aconteceu no passado? Posso mostrar? Rapidinho? Só uma pinceladinha assim, tá? Temos tempo. Pronto. Então, estamos aqui na Idade Média, na época dos castelos. Vemos uma jovem muito bonita, apaixonada por um rapaz, né? Estamos na Espanha antiga. Primeira revelação. Magali falava espanhol. Tá? Outra vez. Era La Magali. Já tem nome, parece novela mexicana, né? La Magali.
Ok. Como seria o nome do namorado? Não sei. Miguel Alberto Jorge. Não sei. Que coisa aconteceu? Houve uma guerra. E aí, o perispírito do namoradinho, oh meu Deus, desencarnou. A Magali está fugindo. O Mingau já estava nessa vida. Olha o Mingauzinho aí. E o detalhe, Mônica e Cebolinha já vinham aprontando nessa encarnação. E olha aqui, não é o Sansão, é o dinossaurinho. É o brinquedo do dinossaurinho. Mas vamos lá. Então, para poder esse vazio, né, que tinha, ela começou a comer, olha a melancia aqui. Já começou a comer para esquecer. E aí, infelizmente, né, ela um dia desencarnou. Olhem como fica o perispírito, tá, gente? Olha como fica o perispírito. E aí até o Penadinho assustou. Mas ela desencarnou um dia. Próxima encarnação. Vamos lá, próxima encarnação. A Magali estava, reencarnou, isso deve ser começo do século XX, né? Ela era rica e o namorado era bem pobre. Mas o Mingau estava encarnado com ele. Olha o detalhe. Aqui a Mônica e o Cebolinha continuam aprontando. Só que o detalhe, não é o Sansão, é o burrinho. Ele levou coelhada, dragonada, levou burrada, levou tudo. Bom, aqui eles se encontram e quando finalmente vão se encontrar, plum, oh meu Deus, desencarna de novo. Oh, que azarada Magali. Volta novamente a comer. Aí vem os parentes, né? Estão vendo? Encarnação atual. Magali novamente está comendo melancia. Aqui temos Mônica, Cebolinha. A história é bem longa, apenas vou fazer uma pinceladinha aqui. E aí encontra o rapaz de outras vidas. Olha, encontra ele. Hein? Conversa vai, conversa vem e tal. E plip, surge os primeiros sentimentos. Olha que coisa legal. Porque o legal é mostrar como o amor ultrapassa fronteiras do tempo. É fantástico. Nem a morte trava o amor. É fantástico. Mas como toda história, quando está indo assim bem, tem o clima, o momento mais trágico. Olhem o que vai acontecer aqui. Ah, meu Deus. O que vai acontecer? Vem um namoradinho da atual encarnação, o Quincinho. E, gente, vem com comida. Aí não dá, né? Já chega com Não, aí tá difícil. Poxa, ainda vem com bolo? Não. Fala sério. Aí a Magali tem que decidir nas vidas passadas, na vida presente e, poxa, ainda com... Aí não, aí tá demais. Apelação. Bom, eu não vou contar o final. Mas a gente mostrou uma vida futura, que legal. Olha aqui. A Magali, o rapaz da vida... e a Mônica, Cebolinha, com o ETzinho. A lei da evolução não passou por aqui, não. Mas continuou por aqui. Bom, então era só para poder, assim, rapidamente fazer uma mostragem, né? Deixa eu botar aqui. Pronto. Da ideia da reencarnação para ser mostrada para essas novas gerações com o material que a gente está elaborando. E eu queria deixar uma frasezinha para encerrar aqui a nossa exposição, já que a gente falou do nosso amigo Raul Teixeira. Eu me lembro, vocês sabem que um tempo atrás o Raul Teixeira estava vindo para os Estados Unidos, né? E teve aquele problema, e quando ele voltou, ele estava com algumas limitações, né? E meses depois eu tive a oportunidade de ir a Niterói e visitar ele no apartamento. Então eu falava assim, Raul, caramba, como é que ficou assim tua mediunidade? Né? Perguntei. Ele me falou que ficou perfeita. Mexeu, continua vendo os espíritos, é mais no corpo mesmo. Né? Eu falo assim, nossa, Raul, você sabe tantas coisas, é tão assim legal e tal. Eu acho que você não é espírita pela primeira vez. Eu acho que você é espírita pela segunda vez. E o Raul me disse assim, não, eu sou espírita pela terceira vez. E eu falei assim, gente, pela terceira vez? Na primeira eu brinquei.
na segunda, não cumpri com aquilo que eu me comprometi. Mas nessa terceira, Jesus me chamou para ser um homem bom. Aí eu falei assim, nossa, eu ainda estou brincando, Raul. Gente, eu estou brincando. Não, meu filho. Mas porque assim, na primeira a gente às vezes brinca, na segunda não cumpre o que se compromete, mas chega um momento, é isso. Chega um momento que Jesus nos chama para sermos seres bons. Então, meus amigos, fica aqui a nossa mensagem, os que estão conectados. Um dia a gente brinca, outro dia não cumpre o que se compromete. Mas escutemos o dia em que Jesus nos faz esse chamado para sermos homens bons, homens de bem. Muito obrigado. Ah, não pode não. Sempre tem perguntas. Não pode não. Ok. Marcos, alguma pergunta online? Não tem perguntas, mas muita gente online aqui, o pessoal gostou muito desse. Legal. Alguma pergunta aqui do pessoal? Luiz, você quer falar do trabalho que está sendo feito junto com o pessoal da Warner? Quero. Fica à vontade. Então, só um segundinho, eu vou ter que mudar de... Ah, claro. Primeiro aqui. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho. Diante desse panorama que a gente está vivendo, há como se, conversando com uma companheira da Federação Espírita Brasileira, ela me disse assim, nós temos uma informação mediúnica que existe uma coletividade de espíritos prestes a reencarnar na Terra. São muitos espíritos que alguns até faliram, mas já no vínculo espírita, e estão voltando, estão procurando lares espíritas onde reencarnar. Ou que tenha um tio, um primo, um avô, alguém, mas alguma coisa espírita próxima. Para que quando reencarnem, conteúdos, né, possam, o evangelho possa chegar como escola de evangelização, ou com conteúdos, né, que despertem sua consciência. Então, a gente pensando muito nessas gerações que estão chegando, seja por aqui, seja por lá, um priminho, um sobrinho, um amiguinho, alguma coisa que está chegando por aí, estamos pensando muito em, exatamente, criar material atrativo, passar a mensagem doutrina, mas com material atrativo. Então a gente vai mostrar aqui 2 dos trabalhos que vão sair agora esse ano, já estão alguns em gráfica e outros já estão prestes a ser lançados. Esse daqui, está passando? Sim. Esse daqui vai ser lançado dia 4 de novembro. No encontro fraterno que existe em Salvador, Bahia, com o evento do Divaldo Franco. O livrinho Minha Amiga Joana de Angelis. Que a gente falou da Joana, essa é a Joana Baby. Bem com o Kardec Baby, Jesus Baby, Francisco Baby e Divaldo Baby. Então, são as encarnações de Joana de Ângeles quando conheceu Cristo, quando, como Clara, conheceu Francisco, como o Espírito Amigo escreveu na codificação com Allan Kardec. Sabem aquela página que é a paciência, que está na codificação, que diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele fala, quem foi que escreveu isso? É a Joana. Pode culpar ela que inventou essa frase aí, gente. É ela que é da dor. Pronto. Mas é muito sabedoria. Então, e a Joana com o Divaldo, e ela futuramente vai voltar. A Joana vai retornar junto com muitos franciscanos, espíritos da época. E eu fiquei pensando, gente, quando a Joana voltar vai ser muito legal, né? Porque, não, eu fico pensando, vai ser muito legal. Primeiro, se já desencarnada escreve aquilo, imagina encarnada. A psicologia vai ter uma mega revolução. Porque o que a gente suspeita é que Joana vai reencarnar com um monte de psicólogos também do mundo espiritual, para que finalmente a psicologia deixe de ser a psique-mente, sim, e psi-alma. Realmente a psicologia da alma. É uma transformação total. Bom, então essa é a forma de apresentar a Joaninha
para as crianças, suas vidas passadas, e tem os seus principais ensinamentos. Um outro material que vai ser lançado agora em outubro é uma parceria que fechamos junto com a Warner Bros., aquela empresa que é de entretenimento muito conhecida, com autorização para fazer com os personagens de Hanna-Barbera, e o que foi escolhido foi esse daqui, que é o Scooby-Doo. Então, vocês todo mundo já conhece, né? Scooby, Salsicha, Daphne. Não, esse é Daphne. Velma e o Fred, né? E essa máquina do mistério. Então, é uma aventura onde elas vão ir, essa turma da máquina do mistério vai ir nada mais e nada menos que na casa das irmãs Fox, e vão para Hydesville, e eles vão viver ou reviver todos os fenômenos. Então vocês sabem que a história das irmãs Fox é o fenômeno paranormal mais famoso da história, né? E é o start ao espiritismo, né? Então, para condimentar a nossa trama, Salsicha e Scooby vão dormir no quarto das irmãs Fox. Aí é apelação, né, gente? Pô, vão dormir no quarto das irmãs Fox. É muito. Primeiro que o carro se desvia, a estrada está bloqueada, eles têm que dormir lá, né? A casa das irmãs Fox se transformou em hotel, e aí eles vão passar a noite, e a Salsicha e Scooby cabe dormir no quarto das irmãs Fox. Aí começam os barulhos, temos transcomunicação, temos poltergeist, todos os condimentos tem aí, a historinha, né? E também, na trama, eles encontram o livro dos espíritos. E vão passar a noite lendo. Oh, que coisa! Não conto mais porque vocês vão ver como descobrem o mistério. Ou será que descobrem o mistério do fantasma Charles, o espírito Charles, né? Então, é uma parceria muito legal que a gente traz o início da história do espiritismo. E o que eu soube, que estava contando aqui os amigos de Canadá, é que as irmãs Fox eram de Canadá e foram para a Nova York, né? E é aí que começou a aventura. Então eles vão também ir a Hydesville. Bom, são esses dois livros que a gente está mostrando, e tem mais dois que vêm aí, já que a gente está online, a gente pode avisar. Nós fechamos com Maurício de Souza, em parceria com o nosso companheiro Alan Mitchell, né? Que nos ajuda com o material juntos a gente faz o material da Turma da Mônica. Próximo livro, que já está aprovado o texto, e chegou ontem à noite os primeiros desenhos que a gente está conferindo. Então, para final do ano, nós vamos ter um livrinho que eu acho que está com muito carinho feito, fruto das viagens que fizemos a Uberaba e gravamos as historinhas. Vai ser a Turma da Mônica e Chico Xavier. Então vamos ter o Chico Xavier com os traços do Maurício de Souza, gente. Poxa, é muito legal. Então são os 25 ensinamentos do Chico com a Turma da Mônica. Só vou contar um casinho, não sei se é um caso, né, pequeno. Por exemplo, a história do avião, né? A história do avião, né? Ao estilo do Meu Pequeno Evangelho, que alguns já conhecem, né? Mônica e toda a turma estão viajando no avião, tá? E o Cascão estão atravessando o mar, né? E o Cascão está se morrendo de medo, está tremendo do medo de cair água. Aí o primo André, porque o primo André do Pequeno Evangelho vai voltar, só que agora, em vez de contar Evangelho, vai contar o livro do Chico Xavier, né? Então ele vai contar, olha, com Chico Xavier aconteceu isso também. E aí apareceu Emmanuel, falou, a famosa, né? Morra com a educação, né? E tal, né? Isso que aconteceu com o Chico, que tinha medo do avião, né? E a Magali fala assim, mas conosco também aconteceu algo parecido. Como solucionaram o caso do Sansão? Não, a Mônica fala assim, ou você cala a boca ou te dá uma coelhada. Foi o jeito de dar uma educação da Moniquinha. Mas a gente coloca vários das frases do Chico. Tem uma outra, só para dar como se diz, um trailer. É isso? Teaser. Um avanço. Tem uma em que eles vão para a praia. A gente coloca aqui um projeto de tartaruguinhas. Não sei se alguém conhece o Projeto Tamar, lá na Bahia.
pronto. Só que a gente colocou o projeto de tartaruguinhas, todos vão para a praia, né? A turminha toda, menos o Cascão, porque o Cascão não vai para a praia, né? Então, eles vão para lá e quando a maré sobe, desce a maré, fica numa poça de água um peixinho. Então a turminha vai ver o peixinho, né? Porque estavam umas aves prontas para comer o peixinho. E quando se aproximam no peixinho, eles veem que lembrava a peixinha do filme famosa, a peixinha Dory, daquela espécie, né? E então o Cebolinha, antes que os peixes comam, bota numa sacolinha d'água, né? E leva a peixinha, né? Aí eles dizem, nossa, você lembra a peixinha do filme, né? O que a gente faz com a peixinha? Aí os meninos estão debatendo, o que a gente faz com a peixinha? Primeiro um disse, vamos levar para o Cascão ver, porque o Cascão não estava aqui, né? Outro disse, não, eu gostei tanto da peixinha, vamos levar para casa. E essa conversa vai conversar bem. O primo André disse, olha, Chico tinha uma frase nesse momento. Chico dizia, quem ama, liberta. E aí as crianças dizem, mas foi isso que a gente fez. O que vocês fizeram? A gente queria muito a peixinha, mas a gente pensou, gente, talvez ela tenha família. Então, como a gente ama a peixinha, a gente foi no mar e libertamos a bichinha, né? Então, é uma forma de colocar os ensinamentos, né, do Chico, só que aí inspirado também, lógico, no filme, né? Mas tem mais outras coisas que vão vir aí. A gente já não pode contar muito mais, mas ainda temos mais um outro lançamento que deve vir aí em breve, que vai ser uma boa surpresa. Mas até então já está muito legal. Acho que até final do ano, esse Natal, as crianças vão ficar muito felizes, que vamos ter Chico Xavier, vamos ter Joana de Ângeles, estamos com o Scooby-Doo, e agora saiu a Magali, e o livro da Joana vem com quebra-cabeças, então vai estar bem legal, divertido, aí dando nosso pequeno aporte para diminuir. Que me fala assim, olha, você está... Uma amiga fala assim, você está criando bônus horas, né? Eu falo, não, eu estou diminuindo minha dívida, na verdade, porque a gente, nada de bônus, eu estou diminuindo minha dívida, hein? A gente já aprontou muito no passado. Muito bem, era isso aí, com muito carinho para vocês. Uma coisa, o que eu acho mais legal é que quem mais se diverte são os adultos. Olha que coisa, quando a gente esteve na Bienal com a turma da Mônica, né? Os adultos estavam doidos, a criança ficava lá atrás, o adulto ia tirar foto, né? Na prática é isso. Quando a gente levou a Moranguinho, as mulheres todas com a Moranguinho, ou quando foi a Magali, quando foi a Mônica, foi a Mônica original e a Magali original, as filhas do Maurício. Esteve no estande, e aí fizeram assinaturas e tal. Assinaturas não, autógrafos. E o legal foi que na Bienal que foi lançado o livro da Magali, dos livros da categoria espírita, dos mais de 1.500 títulos, né? No final da Bienal saiu o resultado. A gente estava esperando que o livro ficasse entre os 50 mais procurados, né? E a surpresa foi que foi o primeiro, foi o mais procurado da categoria espírita. Então, só comentando, né? Diante dessa boa aceitação, a primeira edição se esgotou em uma semana e pouco, 10 dias, né? Já está na segunda edição e é legal isso ver, porque você está levando a mensagem do bem, né? Assim, rapidamente. Ok. Mais alguma pergunta? Eu tenho, Márcio. Para nós aqui, Luiz, Canadá, Estados Unidos, tem alguma probabilidade desses livros infantis serem traduzidos? Ok. Os livros, como em parceria com a Warner, ou Maurício de Souza, ou da Moranguinho, por exemplo, elas são feitos contratos para o território Brasil. Então não nos teríamos que fazer um outro contrato para abrir, e há uma série de exigências que é um pouco difícil. Mas os outros da coleção já estão sendo traduzidos ao inglês, né? E talvez alguns outros venham a acontecer. Ok? Luiz, mais uma vez obrigado. Tem alguma pergunta? Algum comentário? Hay personas de Colombia, conozco. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Brasil, y
Eu tenho o seu website aqui na tela, se você quiser falar sobre os livros. Para quem está no Brasil quiser comprar seus livros, o website está na tela. Tá. Alguns livros colocamos na Amazon, em espanhol e português. Já está com o link prontinho. Então o site está aí, que é o www.luishu.com, e as pessoas podem entrar e baixar e aí se divertir. Luiz, muito obrigado. E aos internautas e para todo mundo que está aqui, amanhã a gente tem Luiz de novo aqui às 11 horas da manhã. A nossa palestra comum de domingo vai ser com o Luiz amanhã, onde a gente vai falar sobre o Evangelho Fácil. Ok. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Luiz, e até amanhã.